Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, um prazer estar ao lado dos três. Acho que base é um tema extremamente amplo, né? Então, hoje a gente já ouviu falar sobre diversos assuntos e, se a gente quiser, dá para captar vários trechos para colocar e inserir outros novos, outros elementos, desde quando a gente fala do lado econômico dos clubes. Obviamente, a gente fala em investimento, isso tem a ver com estrutura, a infraestrutura, a parte de estrutura é fundamental para um bom desenvolvimento, quando a gente fala em formação. A formação, por si só, já é algo que pode ser separado em vários tópicos, porque a gente pode falar da formação no mais alto nível, e aí a gente está falando do alto desempenho, mas pode falar da formação desde o garoto também, e aí a gente está falando até de um trabalho, de um lado social do esporte, porque uma coisa está integrada à outra, principalmente quando a gente está falando de jogadores que, antes de serem jogadores, são crianças, são adolescentes. E, além de todo esse lado da organização, de criar uma boa estrutura em todos os aspectos, em todas as partes, dentro de um clube, dentro de uma federação, de uma confederação, obviamente a gente tem aí um outro elemento, que é um elemento humano. Então, se a gente quiser criar fórmulas, pensar na maneira ideal de... Vamos estabelecer como criar os melhores jogadores. Não é tão simples assim, né? Não são pequenos robozinhos que a gente vai colocar e vai conseguir desenvolver. E isso tem um lado humano que vai trazer diferentes níveis e momentos de amadurecimento. Amadurecimento psicológico, amadurecimento físico, amadurecimento técnico, tático. Então, é sempre importante, é sempre legal esse diálogo, esse debate, porque a gente acaba abrindo uma gama muito grande de assuntos paralelos e que, ao mesmo tempo, se integram, porque, no fundo, está tudo integrado. E é um tópico que eu tenho certeza que vai ser legal ouvir dos três aqui e poder bater esse papo. Quando a gente fala em busca por eficiência, o que seria essa eficiência? A eficiência pode ser vista de várias formas, né? Para alguns clubes, até resgatando o que já foi falado hoje aqui mais cedo, a eficiência pode ser vender o jogador da base para fechar o orçamento que estava pré-definido lá atrás. Então, não necessariamente você está preocupado em aproveitar, em conseguir extrair e aproveitar aquele potencial do garoto enquanto ele ainda está no seu clube. Às vezes, ele pode virar um número para a sua planilha no final do ano. É uma forma, é uma realidade. Obviamente, a gente não está falando da ideal, mas ela é muito mais frequente do que muitos podem imaginar. Tenho certeza que todos sabem aqui. Então, o que seria essa eficiência, né? Se a gente for pensar em base no Brasil, a gente olha para os últimos 4 mundiais sub-20, contando do atual ano, que vai começar agora, e em 3 deles o Brasil não se classificou. Tem um alerta ligado aí. Isso significa que nada do que está sendo feito na base no Brasil presta, que está tudo errado? Tenho certeza que não. Primeiro porque, se a gente olha para a própria seleção, ontem foi divulgada a lista da CBF, o Jardine convocou os jogadores para o torneio, preparando uma seleção pré-olímpica, sub-22, para o torneio de Toulon, e a gente vê vários bons jogadores que atuam no Brasil, que atuam na Europa, e a gente vê jogadores de qualidade. Então, não é que o Brasil tenha parado de formar. Isso me parece muito claro que o Brasil forma e tem bons jogadores aí também. Os profissionais que trabalham na base, será que está aí o problema? Também tenho certeza que não, porque já ouvi muita coisa legal em termos de ideias, nesse tipo de ambiente, nesse tipo de debate. Nos últimos anos, talvez os melhores debates partam justamente das pessoas que trabalham na base, de profissionais novos, que estão buscando espaço, que estão estudando, se aprimorando, e o futebol é uma área em constante desenvolvimento, então a sociedade muda, traz novos desafios, traz novas tecnologias, e a gente vai tendo que se adaptar a tudo isso, tendo que, no fim das contas, transportar isso para o garoto. De que forma? Né? De que forma estimular o garoto a continuar tendo o prazer de querer jogar bola, sem que ele fique sem vontade de ir para o treino de futebol porque ele mal pega na bola. São alguns desafios que a gente tem quando a gente começa a falar em formação, porque a formação não é só o sub-20, é o sub-17, é o sub-15, a gente pode falar até de 7, 8, 9 anos de idade. Então, até para eu não me alongar muito aqui, passar a bola para quem realmente entende do assunto, quando fala em eficiência, estava lendo um dos últimos estudos divulgados pelo CIES, que é o Observatório do Futebol, e o Brasil ainda é o país com o maior número de estrangeiros no futebol profissional, se a gente olhar pelas ligas pelo mundo. Mas se a gente for pensar na palavra eficiência em si, tem um outro cálculo que eles fazem nesse estudo, que coloca um dado bem interessante sobre a Islândia. A Islândia tem, atualmente, um jogador profissional jogando fora do país para cada 5 mil habitantes. Então, a gente está falando de um país que tem menos de 350 mil habitantes, foi sensação na última Euro, disputou a última Copa do Mundo, agora estava disputando o Europeu Sub-17, então
estão tentando gerar mais jogadores, né? E sem ter muita oferta. E conseguiu ganhar da Alemanha nas eliminatórias, ganhou da Rússia, se a gente for comparar a população, então, né? Ganhou da Rússia nessa fase de grupos, depois foi eliminado, mas é um feito. E aí a gente entra em algumas palavrinhas que acho que a gente vai debater bastante. Metodologias, de que forma você organizar isso, enfim. Queria primeiro agradecer ao convite, uma honra estar aqui, dar uma boa tarde a todos mais uma vez e começar passando a bola para o Mauro, até para passar os dois lados da experiência, porque acho que é muito legal que você tem o lado do jogador, da carreira, de tudo que você viveu, das experiências que você conseguiu trazer durante toda a sua carreira, e agora para o lado do dirigente, para o lado de quem está na organização. E qual o papel, em que momento você acha que... Qual o papel exatamente da federação nesse lado de fomentar essa formação e esse desenvolvimento? Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, começamos por idade, né? Os mais jovens primeiro começam, né? Então, é base, né? É base, né? É um prazer. Eu diria que no Brasil, na minha visão, tá? De federação, de ex-atleta, nós temos vários problemas que são estruturais, tá? Com relação ao processo de formação, na minha visão. Eu acho que não começa nem nas categorias de base, eu acho que começa antes. Começa nas escolas de futebol, no processo de iniciação, a partir dos 5 anos de idade. Eu tive recentemente em Portugal e o Benfica tem um trabalho com garotos a partir de 3 anos de idade. Obviamente não estamos falando de competições, mas a partir dos 3 anos de idade o Benfica já está levando os garotos para a prática esportiva do futebol, levando as famílias, ou seja, esse processo me parece bem interessante, né? No final do dia, no mínimo, eles estão formando ali novas gerações de torcedores para o clube. Então, eu parto da base que porque o Brasil chegou a ser o país do futebol, porque a prática do futebol ela era massificada nas ruas de todo o Brasil. Da quantidade, nós tirávamos a qualidade. Então, eu acho que se a gente não entrar nesse processo, que era um processo espontâneo e natural nas ruas de todo o Brasil, e institucionalizar esse processo dentro das escolas de futebol de uma forma eficiente, nós não voltaremos a ser o país do futebol. Essa é a minha visão. E aí a gente entra, depois, em muitos outros aspectos. Quando chega nas categorias de base, a gente fala, puxa, o Brasil não está formando tão bem jogadores, não está formando com tanta qualidade ou com tanta qualidade. A gente começa a entrar em alguns problemas estruturais, por exemplo, que os treinadores não se exigiam uma qualificação, uma formação. Com todo respeito, eu sou um ex-atleta, joguei na seleção, joguei na Europa durante 13 anos. E, obviamente, que nesse processo, jogando como atleta, você adquire muito conhecimento. Mas um treinador, ele não necessita só de conhecimento. Ele precisa de uma parte pedagógica, uma parte didática, que ele possa transferir esse conhecimento. Então, você colocar treinadores na base que não tem formação, que não tem qualificação, começa aí a dificuldade. Se nós não temos bons professores, consequentemente, nós não vamos ter bons atletas, né? Aí tem toda essa questão que, na minha visão, precisa ser corrigida. Depois tem a questão do papel das federações, das confederações também, que o futebol na Europa ele chegou a ser o que é hoje graças à UEFA, na minha visão. O futebol espanhol quebrou 2 vezes. Eu acho que a entidade que organiza, se ela não cria as regras para o desenvolvimento, para a prosperidade da modalidade, você encontra muitas dificuldades, né? Então, eu estou passando aqui por vários problemas que a gente identifica desde o processo de iniciação que a gente precisa corrigir. Aí entra em outros aspectos, assim, a falta de continuidade dos treinadores. Se o treinador ele joga sobrevivência em cada jogo, ele não vai ter tranquilidade para usar um garoto das categorias de base, né? Então, tem essa questão também não precisamos chegar lá que o Manchester United ficou com o Alex Ferguson durante 29 anos, o Arsène Wenger no Arsenal 20 anos, eu fiquei no La Coruña 13 anos e 10 anos com 2 técnicos, média de 5 anos, ou seja, essa falta de continuidade também atrapalha o processo de formação, porque o treinador não tem tranquilidade e confiança para dar oportunidades, né? Na minha visão tem outro aspecto uma mudança que nós fizemos aqui em São Paulo pela Federação Paulista que eu acho importante, que é assim na UEFA, é assim nas ligas europeias, que é o número de atletas profissionais inscritos, né? Ou no caso a lista A, melhor dizendo, né? A gente no Campeonato Paulista a gente tem a lista A e a lista B. A lista A ela tem um limite
de 26 atletas, e aí a gente tem uma lista B, que são jogadores formados na base, que você pode colocar jogadores sem limite. É um incentivo também aos clubes investirem na categoria de base, a darem oportunidade para o garoto que está na base, né? E aí tem a questão do foco no desenvolvimento humano. Para mim, nas categorias de base, a sua preocupação deve ser formar pessoas, formar cidadãos, tá? E na consequência disso, você vai formar bons atletas, porque os atletas são a exceção. Estamos falando no universo de 100, 3, 2 vão vir. Então, o foco tem que ser no desenvolvimento humano. Na minha visão, na minha experiência, eu só estou aqui falando com vocês hoje, só estou na Federação Paulista trabalhando, só joguei na seleção durante 11 anos, 13 anos na Europa, graças à minha mãe, graças ao Guarani de Campinas, que tinha um processo de formação integral com foco no desenvolvimento humano. Era uma categoria de base muito bem estruturada, me colocaram num colégio particular da PUC Campinas, me pagaram o cursinho objetivo, ou seja, o foco no desenvolvimento humano, os que se tornarem atletas serão melhores atletas, né? Então, são todos esses aspectos, na minha visão, que a gente tem que corrigir se a gente quiser que o Brasil realmente volte a ser o país do futebol. Antes de passar para o Osmar Loss, para o Gustavo também, primeiro lembrar para o pessoal que pode mandar as perguntas aí pelo aplicativo do Conafute, já eu dou uma olhada aqui e vou selecionando algumas também, mas até seguindo nesse lado ainda da introdução, já com algumas perguntas que não têm resposta exata, mas são boas de debater. Loss, queria que você falasse um pouco sobre a dura realidade de uma pergunta insistente de quem trabalha na base e no profissional, em um ou no outro, que é a dificuldade de você pensar em continuidade sem resultado, mas, ao mesmo tempo, desenvolver jogadores sendo cobrado por eles, né, sendo cobrado pelos resultados. Você pode fazer um bom trabalho na base, desenvolver bons jogadores, mas num time grande, se você não tem os resultados, nem sempre você vai durar nesse cargo. Então, tem um certo paradigma aí que é muito comum e sempre gera muito debate. Queria que você falasse sobre isso. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Prazer mais uma vez estar participando. Parabéns mais uma vez pela organização e é sempre bom a gente ter esse tipo de fomento para discutir a evolução e a melhora do futebol. O Mauro levantou uma série de pontos que são importantes no desenvolvimento, né, de um jovem atleta. Quando eu recebia o tema do painel, e se fala em eficiência, a gente se coloca perguntando o que é eficiência na formação. Muitas vezes o processo de eficiência ele não é feito no processo de formação, ele é feito no processo de utilização dessa formação. Eu acho que aí talvez seja o grande ponto. A que todo clube quer o seu processo de formação inserido? A coletar esses jogadores que se formaram bem, que ficaram no clube durante 6 anos, 7 anos, 8 anos, alguns até 10 anos, conseguir aparecer essa janela para que eles sejam utilizados na equipe profissional. Esse talvez seja o grande ponto da eficiência da formação, principalmente para nós aqui, que ela acaba se tornando depois em questão monetária, rentabilidade com vendas e essa série de outros atributos que vêm correlacionados a esse processo de formação. Eu acho que na base a gente não sofre tanto com esse problema da troca de treinadores. Eu, por exemplo, sou um profissional que trabalha 25 anos com futebol, desde quando eu comecei no Internacional em 95, e passei apenas por clubes de base por 3 equipes em 20 anos de futebol. Então, não sofri com esse processo. Sei que existem trocas em vários outros clubes, mas eu acho que na base ela é mais racional a troca. Acho que ela não é tão iminente em cima do resultado. Eu acho que principalmente nos clubes em que tem um processo de metodologia claro, que tem um processo de observação, de evolução contínua clara, se observa, sim, a evolução da equipe, a evolução do atleta individualmente. Talvez um dos pontos que a gente deva ficar atento, e eu me deparei muito tempo cometendo um equívoco, eu acredito nisso, é que na base a gente muitas vezes se preocupa demais com a equipe para atingir o resultado. Porque o professor, o treinador de base, ele também quer almejar voos maiores. Para se consolidar no mercado do futebol, ele precisa almejar voos maiores, precisa alcançar resultados melhores. E muitas vezes aí a gente encontra o primeiro processo de paradigma, porque a gente tem que escolher o caminho. Muitas vezes, fazendo uma boa equipe, levando ela para o lado competitivo, talvez a gente esteja deixando de aflorar algum atleta individualmente, porque quando chegar no processo final de formação, nós não vamos promover 12, 15 jogadores numa temporada. Vai ser colocado na equipe principal 3, 4, 5, dependendo do cenário que essa equipe está dentro da federação que ela trabalha. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E aí, a partir de um determinado momento, eu mudei meu foco.
Eu acho que a gente trabalhando individualmente, melhorando o atleta, porque eu não sei qual deles é o que vai ser escolhido, porque depende de uma oportunidade. Muitas vezes é uma venda na equipe profissional, muitas vezes é uma lesão de um jogador, de um atleta da equipe principal, acaba surgindo a oportunidade para esse espaço. Então a gente não pode prever, por mais que a gente saiba que o Joãozinho ou o Pedrinho tem maior destaque, tem maior potencialidade, talvez esses não apareçam a janela para eles no momento adequado. E a gente tem que entender todo esse processo. Então, investir no individual para melhorar o coletivo. Antigamente, na minha visão, e eu trabalhei assim muito tempo, investia no coletivo para evoluir o individual. E a partir de um tempo para cá, de 10 anos para cá, eu comecei a atacar mais a individualidade, pensando que eu não tenho a capacidade de saber qual é o que vai ter a oportunidade, e com essa individualidade melhor, consigo ter um coletivo melhor. Bom, Gustavo, queria aproveitar a sua experiência, até para que você traçasse para a gente um retrato de como você enxerga a situação na formação, na base, no Brasil, na América do Sul, já que você tem uma experiência internacional bastante grande, e que falasse também de algo que eu sei que faz muito parte do seu dia a dia, que é uma das prioridades do seu trabalho, que é a importância ao trabalho de captação. Quando a gente fala em busca por talentos, por jogadores, queria que você fizesse um pouco esses dois lados. Primeiro, um retrato de como você enxerga essa situação na Argentina, no Brasil, como um todo. Imagino que o futebol sul-americano seja um ambiente muito rico para esse debate. Boa tarde a todos. Obrigado por o convite. Eu vou falar devagar, os que fale também. Vocês seguramente dirão, este argentino que vai fazer aqui, não? Eu primeiro estou porque tenho uma grande admiração por o atleta, por o futebolista brasileiro, desde o individual, e por sua forma de jogar este jogo que está entretenido. Eu tenho no River Plate a possibilidade de ser o diretor deportivo, é uma posição integral, onde, como falou Mauro, há que ter uma claridade. O mais importante deste deporte é atleta. Eu sou olhador de talento e também de detalhes. Eu estou assistindo a gente que vino à palestra e claramente muita gente é da indústria do futebol. Muita gente trabalha a contabilidade, a marketing, a finanças, a desenvolvimentos. Todas essas pessoas, sempre que possam ter a claridade que o mais importante do futebol é o atleta, vão poder, ao momento que trabalhem dentro de uma instituição, de um clube, poder dimensionar a inversão para que esse atleta, que o 90% das vezes é pobre, esse atleta que dentro desse 90% da pobreza, o 20% é marginal, necessita de muita inversão. Primeiro a captação dele, logo ter a infraestrutura, o campo de jogo, ou metodologia de treinamento, pero muito importante que a inversão na alimentação e na educação. De isso se fala quando se fala de um projeto integral. Nós, em River Plate, fazemos um projeto integral que leva 5 anos bajo a supervisação geral de Marcelo Gallardo. Hemos conseguido resultados deportivos que potenciaram a possibilidade de que o futebol da base tenha mais paciência, pero eu acho que o mais importante que posso falar aqui no Brasil é que nós, em Argentina, não copiamos o futebol europeu. Nós temos uma metodologia de treinamento sudamericana. Nós nos aplicamos à genética de nossos atletas, à sociabilização de nossos atletas, à característica da liga. Tomamos algumas questões da Europa, algumas, mas não copiamos, porque nós somos exportadores. Então, eles tampouco vão a comprar atletas que já existem em Holanda, em Alemanha ou em Inglaterra. Então, a essência do futebol sudamericano é a essência de nosso projeto. Nós consideramos, eu considero que o mais importante é a criatividade, o mais importante é não sacar-lhe a liberdade ao talento que vai captar. Vai captar a noroeste do Brasil, vai captar Curitiba, onde vaya a buscar um atleta, já seja no país que seja, vai buscar criatividade. Sudamérica é um espaço onde o talento é o mais importante. Logo,
chegam as etapas que a instituição dá melhores condições. A gente que trabalha nas redes sociais genera dinheiro para quê? Para buscar atleta, desarrollar atleta, que chegue a primeiro equipo, que o disfrute a torcida e que seja transferido. Então, os passos, o mais importante é ter claridade, em minha opinião, que o futebol do continente latino-americano é um deporte que o praticam as crianças pobres, que o desarrollan a metodologia, lamentavelmente, treinadores que não temos grande possibilidade de preparação. Aqui o curso da CBF que ha lançado vai permitir, no tempo, poder posesionar treinadores do Brasil no mundo, porque o curso que faziam você aqui era um curso por internet da Argentina. Então, as diferenças e as possibilidades, sem estudar, não há possibilidade de crescer. Todas as pessoas que han venido aqui seguramente vão a tomar algumas palavras das pessoas que por aqui passemos. Então, vão a tentar melhorar. O mesmo vai passar com o treinador, com as crianças e com a competência. Eu acho isso. Eu penso que o futebol de meu clube, em que eu trabalho, um projeto que me toca conduzir como nexo entre todos meus companheiros, nós somos 150 pessoas que trabalhamos na base do River. 150 pessoas, médicos, assistentes de utileria, comissões técnicas, pessoas que trabalham no campo de jogo, muitas mais. Então, eu acho que todas essas pessoas trabalhamos para um objetivo, posicionar um atleta da base, o primeiro equipo, de maneira de uma transição correta, disfrutar esse atleta e que logo possa ser transferido e chegar à seleção nacional. Isso é o que eu posso resumir do projeto do River Plate. E a situação com o Brasil é muito particular. Nós consideramos que o atleta brasileiro tem muitas características adaptáveis ao sistema de jogo do River Plate. Nós temos um estilo, uma ideia que tem que ver com os laterais que ataquem, com o camisa 10. Todos nossos equipos jogam com camisa 10, mínimo um, e podem jogar 3. O equipo que não jogue, o treinador vai embora, porque nossa essência, nossa cultura riverplatense e demais, marca essa tendência. Então, eu quando vengo e tento falar disso, de falar de onde está no camisa 10, a gente mira como argentino, vai a buscar a Brasil, sim, porque eu acho que nosso clube, futbolisticamente, tem muitas similitudes, tanto na base como no futebol profissional, características de jogo com o futebol do Brasil. Acho que aí você já toca em 2 pontos que são facilitadores, obviamente, de um trabalho complexo. 2 pontos. Estabilidade, o trabalho do Gallardo já de mais tempo, permite que o clube saiba que tipo de jogador identificar para trabalhar e chegar ao time de cima, né? Facilita esse processo. Esse é um ponto. E o outro, a cultura do clube. Saber que vai querer jogar daquela forma, o que no Brasil pode mudar radicalmente de uma semana para outra, se o técnico de estilo A resolve jogar de um jeito e vai mal, na semana seguinte vai ser contratado o técnico do estilo Z, porque vamos inverter essa gangorra maluca e se não está dando certo de um jeito, vai para o outro. Esse é um desafio grande no Brasil. Mauro, eu queria fazer uma pergunta que é quase uma cutucada. Vamos lá. Que é o seguinte, você falava sobre os desafios de tentar fomentar isso desde muito jovem, de tentar qualificar o profissional que trabalha nessa área, porque, de fato, é muito complicado você ter pessoas preparadas para trabalhar com os garotos. Em algumas das iniciativas, concordando com o Gustavo, de que nada deve ser copiado puramente de fora, e sim adaptado para a sua realidade, a gente tem alguns exemplos nos últimos anos, décadas, de trabalhos bem feitos em países menores que obtiveram sucesso na formação. Holanda, Alemanha, Bélgica. Muitos deles passam pela centralização desse trabalho de captação e do desenvolvimento. A confederação, muitas vezes, estipula que vai contratar, preparar, produzir técnicos que possam trabalhar, encontrar o talento na rua e desenvolvê-los. Se a gente entra aí vem o cutucão de leve. A gente entra no site, por exemplo, da Federação Paulista de Futebol, tem lá a visão e a missão. A visão é criar torneios competitivos, né? Fazer com que aconteça a realização de torneios,
não poderia ser parte do trabalho das federações e da confederação também, esse trabalho, ou o Brasil, pelo tamanho do território, é muito difícil? De quê? De criar torneios? Não, de criar torneios acho que o Brasil tem feito. Eu digo de conseguir espalhar representantes, preparar treinadores que possam fazer esse trabalho de captar nas ruas, de tentar desenvolver desde muito cedo. Na Holanda, esse trabalho é centralizado na federação, por exemplo, e não nos clubes. Mas a Holanda é um país bem menor. Como que você vê essa situação do ponto de vista da federação? Eu vejo que a federação tem que incentivar isso, né? Lógico que o processo de captação, para mim, tem mais a ver, o Osmar, o Gustavo pode falar disso com mais critério do que eu, mas assim, tem a ver um pouco com o trabalho do clube, de fomento, de esse processo de captação. Eu vejo que a federação, a gente tem que estimular, organizar o sistema de uma forma que cada vez esse desenvolvimento seja maior e com mais qualidade, né? Como eu citei o exemplo da UEFA, que eu acho que faz isso muito bem, que criou um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de prosperidade, né? Quando eu dizia do limite de inscritos, de jogadores inscritos, é justamente você olhando também a saúde financeira dos clubes, porque você nunca vai ter uma competição forte se os clubes financeiramente não estiverem fortes, né? Então, ele não está forte financeiramente quando você não tem limite de inscritos e um clube contrata na temporada 96 atletas. Por exemplo, um clube que contrata 96 atletas, 80, 70, ele contrata, se endivida e não usa a base, por exemplo. Então, quando você entra nisso, você limita, você ajuda. Quando você registra o contrato do treinador na federação e para trocar de treinador você tem que pagar o contrato que você manda embora, não é no intuito de criar uma burocracia, no intuito de que o treinador tenha mais estabilidade, que tenha um planejamento estratégico de longo prazo. Eu acho que isso é o papel da federação, de tentar ajudar que os clubes tenham uma formação mais eficiente, né? Quando a gente tem um programa de excelência que você premia se tem um investimento na base. Se a gente vê, por exemplo, hoje no interior de São Paulo, o Novo Horizontino vendendo o atleta direto para o Real Madrid. O Ituano do Juninho Martinelli provavelmente deve ir para um time da Inglaterra, não vamos citar o nome aqui. O Felipe Estrela da Ferroviária foi vendido diretamente para Roma, ou seja, eu acho que você vê o Mirassol, por exemplo, né, que tinha uma participação no Luiz Araújo, vendeu o Luiz Araújo e está fazendo um centro de treinamento muito bacana no interior de São Paulo. Então você vê, eu acho que a federação ajuda quando ela estimula que esse processo esteja mais organizado, né? E isso eu acho que é o nosso papel. Quando, por exemplo, o curso da CBF, que esse processo de qualificação profissional começou na Alemanha, na Inglaterra, há muitos anos, nós estamos bem atrasados nisso. A gente está começando a exigir as licenças aqui agora. A federação começou a exigir esse ano, a CBF também agora no Campeonato Brasileiro. Nós fizemos uma parceria com a CBF, trouxemos cursos para São Paulo, estamos pagando 50% do valor do curso, porque é um curso caro, para os profissionais que estão nos clubes, para a gente tentar ajudar que haja essa qualificação profissional, né? Eu acho que é o nosso papel quando a gente tenta que o clube, como você comentou, né, Rafael, às vezes o clube ele não tem um perfil claro definido. Você pega uma lista de treinadores, ele vai contratar, tem 5 treinadores, e cada um tem um perfil diferente, ou seja, ele nem entende a identidade, o perfil do clube, né? Eu acho que é o nosso papel quando a gente fala, é importante ter um perfil definido de clube para o processo de captação, de retenção. A gente tem tentado atuar em todos esses aspectos ajudando, né? Que o clube, por exemplo, como o Osmar Loss disse, a prioridade é formar. Então, quem está na base tem que estar muito claro que o objetivo não é ganhar títulos, é você revelar jogadores. Quantos jogadores está saindo da base e no profissional? Quanto que eu remunero bem os meus profissionais que estão lá na categoria sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20? Alguns clubes da Europa pagam o mesmo salário para todos esses profissionais. Eles valorizam, porque o cara está lá no sub-11, ele está tranquilo, ele quer continuar lá. Ele fala, eu gosto dessa categoria, eu me especializei nessa categoria, eu quero continuar aqui. Eu não quero ir para o sub-13 porque ganha mais, eu não quero ir para o sub-15 ganhar mais. Ou seja, eu acho que são muitos aspectos que a gente está tentando ajudar. Eu acho que esse é um pouco, Rafael, o nosso papel. Eu sei que tem muita coisa para fazer no Brasil, que tem muita coisa para mudar. O que eu posso te garantir é que a gente, nos últimos tempos, temos nos esforçado muito para pelo menos estar na direção certa. O Jorge Luiz Pinto esteve aqui no ano passado, né, treinador que comandou a Costa Rica em 2014 na Copa, por exemplo. Foi um trabalho que obviamente ganhou uma projeção internacional muito grande. Ele chegou a falar em um dos trechos do debate dele aqui, que para ele o cara que trabalha na base deve ser o cara que mais entende de futebol no clube, porque
ele vai ter que lidar com o conhecimento, com a aplicação desse conhecimento, com o entendimento da metodologia, se adaptando a como cada cabeça vai entender em algum momento, como ele precisa absorver isso tudo. Queria que você falasse, Lossi, um pouco desse lado quais são os desafios, assim, como você enxerga, como você identifica os principais problemas hoje, se está na transição, se está no trabalho mais jovem, como que você enxerga esse mercado hoje? Eu acho que tem grandes pontos, né? O Gustavo citou, acho que um dos pilares fundamentais que eu acho que a gente precisa estar atento, que é a questão da cultura. Nós estamos num país continental, e se a gente pegar a cultura do Rio Grande do Sul com a cultura do Nordeste, nós temos bastante distinção. Muitas vezes o clube, usufruindo dessa capacidade de conhecimento, eu acho que são 3 pilares nesse processo de melhoria da eficiência. Tá? Nós precisamos de uma metodologia clara para o clube, para os treinadores que vão fazer parte desse processo que vai formar esse atleta. Nós precisamos de captação qualificada, e aí, quando vai se captar, precisa entender aquilo que vai se buscar. Não adianta buscar um talento, muitas vezes, que não tem a ver com a cultura do clube, ou que tem a ver, como disse o Gustavo, de um camisa 10. O River tem que ter um camisa 10, senão o treinador vai embora. Então, entender esse princípio de cultura e estrutura. Se nós não tivermos estrutura para que se desenvolva a metodologia, para que se desenvolva as ideias, não adianta ter nada. Então, as 3 são gêmeas, elas precisam estar conjuntas. E um guarda-chuva sobre tudo isso, já que nós temos clubes que são políticos, de certo modo, é que tem que ter uma política clara de utilização, de formação e de preparação para essa janela. Eu acho que o nosso principal problema, respondendo o questionamento, ele está, sim, no processo de transição. Hoje, quando a gente fala em competições, e eu posso refazer porque fiz parte disso há 15 anos atrás, onde o Internacional, por exemplo, um clube do Rio Grande do Sul, jogava 50 partidas numa temporada com a sua categoria sub-20, e efetivamente partidas que mensuravam o seu valor, nós poderíamos colocar 10 partidas numa temporada, dessas 50, outras 40, na realidade não apresentavam um enfrentamento possível de mensurar aquele jogador que ia ter melhor rendimento no futuro. Federação Paulista, que é um dos melhores campeonatos de base, por ter mais clubes fortes, por mexer na fórmula com frequência, é uma federação que escuta os clubes com frequência. Eu participei de várias discussões com o Mauro e posso garantir que isso é feito. É claro que muitas vezes tem fatores que não vai dar por questões financeiras para misturar clubes da capital com clubes do oeste de São Paulo. Se faz uma regionalização e com isso muitas vezes se tira um pouco desse caráter técnico mais claro. Mas a CBF tem feito um campeonato sub-20 hoje com 19 rodadas. Hoje, todos os clubes têm a garantia, desses que jogam esse campeonato do sub-20 pela CBF, têm a garantia de fazer no mínimo 30 partidas na temporada de alto nível. Ou seja, vai ser mais fácil de detectar os que estão mais preparados para atingir a próxima etapa, que é esse processo de transição. Não existe, pode ter metodologia, pode ter captação, pode ter estrutura, se não tiver o espaço necessário para fomentar a evolução, que é a competição, nós vamos ficar estagnados. Então, não é simples, é complexo, não é uma coisa só que a gente precisa evoluir. Dentro do processo de transição, que para mim é o que eu acho que mais pesa no Brasil ainda, faço um questionamento que eu sempre faço aos clubes que eu trabalho ou às pessoas que eu discuto sobre evolução e trabalho de base. Um menino que disputa dos 18 aos 20 anos, campeonatos de alto nível no Brasil, os vários torneios que a gente tem, e que tem bons rendimentos sequenciais durante anos, qual é a dúvida que esse menino vai ter resultado na equipe profissional? Não se tem dúvida. Mas, muitas vezes, a gente tem a mão sobre o jogador de base, enquanto ele está na categoria de base, é uma relação muito mais humana, muito mais próxima do que no departamento profissional. E, efetivamente, quando ele chega no profissional, o que se faz? Na maioria das vezes, não estou falando de casos de exceções, Neymar, Alexandre Pato, Luiz Adriano, Tyson, ou seja, vários outros jogadores que a gente tem visto que chegam, Gabriel Jesus, chega, estoura e sai. Estou falando daqueles jogadores que têm valor e que muitas vezes não são taxados como os craques. Esses jogadores, efetivamente, eles precisam de tempo. Eles não vão chegar lá e assumir e fazer chover no primeiro jogo. Mas eles são jogadores que, pensando no aspecto financeiro, talvez fariam o mesmo do que aquele contratado de 25 anos fez, com muito menos
gasto de valor de dinheiro, no caso, que para o clube é fundamental. Dentro disso que a gente vive de uma dificuldade imensa que se tem hoje de cumprir aquilo que se propõe. Então, são fatores assim, eu acho que se precisa, o clube, no seu departamento profissional, quando o atleta ele é promovido, que ele dá o próximo passo, se esquece de tudo que foi feito. E ele precisa começar tudo do zero de novo. Reconhecimento do treinador da equipe principal, reconhecimento dos diretores da equipe principal, reconhecimento das pessoas que vivem o clube. Quando esse menino, muitas vezes, já tem 5, 6 anos de clube. Essa relação que a gente fala no Brasil, que tanto tem que melhorar, ela ainda está muito atrasada. Dessa aproximação do departamento de base com a equipe principal. É só a gente olhar para um detalhe muito simples. Quantos centros de treinamento onde as equipes principais treinam o seu sub-20 ou sub-23, ou seja, a última categoria de formação, junto, no mesmo ambiente, tentando já tirar essa barreira imensa que se causa quando você vai para um novo CT. Só isso, para mim, já responde que nós estamos muito, muito distantes ainda dessa questão de melhorar esse processo de transição. Gustavo, queria te ouvir em relação à identificação desses desafios, problemas, e possíveis soluções também nessa integração, nessa transição. Eu acho algo que há uma normativa aqui no Brasil muito diferente na Argentina, tá? Primeiro que quero remarcar o que ele falou, que o interesse da gente, o general, por o futebol da base é 2%. E 98% da torcida, os sócios, os periodistas, é futebol profissional. Sin embargo, esse 2% de interesse real, mediático, social, é o responsável de futuro deportivo e econômico da instituição, porque não é reparável. Você não pode ter um projeto da base que vem funcionando mal, nem com dinheiro pode reparar. Então, primeiro quero destacar essa situação, que nós estamos falando de algo que só a 2% da sociedade lhe dá lugar e logo o tempo põe a problemática. Acerca da transição que ele fala, nós temos ao primeiro equipo, o equipo filial, as 3 categorias jovens treinando no mesmo CT. Todos bajo a mesma ideia de jogo, todos bajo a caminhada atenta do treinador do equipo profissional, assistindo, olhando o que cada um deles fazem do treinamento, e todos bajo a mesma linha institucional. Tá? Pero essa transição tem algo muito importante. Ele falou da palavra craque, que é uma palavra que no futebol se usa muito. Eu penso que primeiro há que ter uma habilidade. Há pessoas que às vezes estão no semáforo, não sei se fala semáforo aqui, onde o carro tem que frenar, estão aqui com uma pelota, com um balão, fazendo jogo. Essa é uma habilidade. Se essa habilidade se pratica, se executa no jogo, é um talento, tá bom? Então, a habilidade se convierte em talento quando serve para levar adelante um jogo, ocupar uma posição no campo. Para ser um craque nessa transição, em um grande equipo, ou em equipo médio, ou cada um a seu nível, tem que ter a possibilidade de nunca deixar de aprender. Quando um atleta, quando ele viajou à Espanha, se ele não hubiera rendido, não hubiera deixado de aprender, não podia sostener 10 anos. O primeiro ano vai embora. Todo o tempo, o que é craque em seu nível, nunca deixa de superar-se a ele mesmo. Nunca deixa de aprender situações, um treinamento, sociais, alimentação, saúde. Então, craques é muito poucas pessoas, o futebol são craques. São aquelas que han conseguido uma evolução, desde que foram crianças na base, até o último dia que deixaram de jogar futebol. Então, nós que estamos a cargo de bajar o conceito a essas crianças, a esses atletas, tem que deixar claro que são talentos e que han sido olhados, captados para formar parte de um projeto integral. E também, por último, quero remarcar algo. Eu considero que nesta sala deve haver pessoas de diferentes pontos do Brasil. Como falou ele, um país continental, onde a gente do sul, com uma genética mais europeia, a gente do meio, com uma genética mais bailarina, diria eu, mais particular, desde seu caráter, e umas pessoas que são do norte, que têm outras características.
todo ese continente hace a Brasil único en la posibilidad de tener variantes y posibilidades de atletas. Entonces, a reglamentación que no permite que una criança, que eu já marquei, vem da pobreza, não pode sair de sua cidade para ir a alimentar-se, a ter saúde, a ter contenção, educação. Por exemplo, um atleta que vive no norte não pode viajar há 11 anos a jogar na base do Flamengo, está 3 anos mais nessa situação. Não há possibilidade que essa criança, no futebol de hoje, a profissionalização que eu tenho no futebol da base, possa sostener a futuro, a 14 anos, estar 3 anos nessa situação, sostener seu talento competitivamente. Então, a regulamentação que as crianças não podem mobilizar-se para participar do projeto, eu acho que é uma impossibilidade de desenvolvimento. E também os clubes que cada ano têm que fazer um contrato para sostener que seus atletas não salgam para outro clube, é também financeiramente uma complicação. Nós não temos os problemas, nós podemos tomar uma criança de 1000 quilômetros que venga a morar do River e nós ocuparnos de darnos absolutamente todo o que ele necessita para seu desenvolvimento. E se um atleta quer trocar do clube, tem que estar 2 anos sem jogar de futebol. Ele não pode terminar ano e vai embora, não, porque o clube deu tudo por ele. O clube tem o patrimônio, o clube não pode dar tudo para que quando termine o ano, o atleta vá embora quando é menor. Porque senão não há possibilidade que um dirigente, um empresário inverta no futebol. Porque na base, todo o tempo, a fim de ano, tem que estar pensando se essa inversão se vai embora sem que quede nada. Então, eu acho que a regulamentação que tem no Brasil é muito dura, é muito firme, que eu não digo que seja boa nem mala, é muito diferente a que tem no resto do continente. Eu queria, Rafael, só complementar em cima do que o Loz comentou, o Gustavo também, essa questão da transição, né? Quando eu falei da lista B que foi criado aqui, a lista B são atletas de 16 a 21 anos que foram formados no clube, né? Quando a gente abriu essa lista B em 2017, liberando a inscrição da lista B, houve um aumento de 93% dos jogadores de 16 a 21 anos que atuaram na Série A1 do Campeonato Paulista. Saímos de 49 que atuaram para 79. Eu falo isso porque para mostrar como é importante você tentar ajudar nesse processo de transição, porque é o Colosso falou, o que acontece? Eu fui formado no Guarani, que para mim era uma das categorias de base, na época com o São Paulo, que tinha um grande processo de formação e desenvolvimento integral, para ter sucesso e chegar na seleção no Bragantino. Eu não tive a oportunidade de jogar no Guarani, e o Vanderlei Luxemburgo, na época, era o treinador do Bragantino, acabou sendo campeão paulista com os descartes dos jogadores do Guarani e os descartes dos jogadores do Fluminense. Por quê? Porque normalmente não se dá a oportunidade, é o que o Osmar Loss falou. Se todo mundo quer achar que tem que esperar o jogador estar pronto. Pô, o jogador está vindo numa sequência na base, já demonstrou, e a gente tem que, como entidade, eu acho, criar essa oportunidade para esse jogador possa. Em Portugal, recentemente, eles criaram o time B, criaram o Sub-23, querendo colocar degraus. Às vezes, a distância é muito grande entre o time principal e o Sub-20, eles estão colocando degraus intermediários para tentar ajudar nessa transição também. Mas o que eu acho importante é que a gente vê aqui alguns clubes ganhando muito títulos nas categorias de base e esses jogadores não conseguem ter oportunidade no time principal. Vamos entrar então aqui nas perguntas do pessoal, aproveitando o aplicativo, vou direto na que está mais votada aqui por enquanto, e aí eu abro para os 3 comentarem sobre o assunto, até porque eu acho que é um assunto amplo. Vamos lá, lendo a pergunta aqui. Ano após ano, estamos diminuindo o número de atletas talentosos no Brasil e formando mais, entre aspas, espanhóis. Um dos fatores pode ser atribuído à diminuição da prática informal do esporte. O futsal não seria uma alternativa para os clubes de futebol investirem para o desenvolvimento dos atletas da base? Eu ainda acrescento a importância da rua nisso, né? Do futebol de rua, desde a criança, no início do gosto pelo futebol. Fiquem à vontade. Bom, eu acho que é natural isso. Não concordo tanto que a gente tem visto menos jogadores talentosos sendo formados. Eu acho que a gente continua formando jogadores talentosos, sim. Eu acho que o jogo é que vem alterando, e isso talvez faça com que a gente tenha um nível de observação um pouco distinto. O espaço físico que o jogo era jogado há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era muito superior ao que é jogado hoje. Consequentemente, o espaço para o improviso,
o espaço para aqueles lances individuais que chamam a atenção, que talvez seja isso que esteja colocando como talento na pergunta, são menores. Acho que todos os grandes clubes recorrem às escolas de futsal, sim, é um processo que ajuda a melhorar, porque quando a gente fala que já foi tão caçado no Brasil, talvez, nas categorias de base, o trabalho de jogos em espaços reduzidos no futebol de campo, nada mais é do que tentar aumentar a quantidade de vezes que esse menino vai tocar na bola. Se a gente fizer o tempo inteiro espaços grandes com muitos jogadores, depois de 30 minutos, quantas vezes o lateral direito tocou na bola? 7 vezes? 8 vezes? Qual o processo de evolução e qual o fator que agregou para esse atleta na construção dele individual? Então, colocar 3 contra 3, 2 contra 2, 4 contra 4, certamente vai abrir maior oportunidade para que esse talento afloresça, para que isso venha, de fato, a contribuir no desenvolvimento desses jovens. Tocar na bola, principalmente nas idades entre os 9 e os 13 anos, é processo fundamental no desenvolvimento do talento, da técnica, da habilidade desses meninos. Então, proporcionar, dentro dos treinamentos, e o futsal faz isso, maior contato com a bola é o que realmente vai dar esse suporte para que se evolua nisso. Nós temos uma diferenciação com respeito a futebol de captação menor com o Brasil. Futsal, a Argentina não tem captação de atletas para campo de 11. A regulamentação não favorece o que nós luego queremos gestionar con el talento, entonces nuestra captación es totalmente de fútbol de rúa. No hay ningún atleta menor que juegue futsal con las reglamentaciones que cuida no chocar, no agresividad, otro tipo de perfil de juego. Nós tenemos un campeonato que se denomina Baby Fútbol, que es un mismo que campo de 11 en miniatura con 6 crianças, vale todo. Vale todo. Entonces, ahí es donde nós detectamos principalmente todos nuestros atletas. Nós del futsal no, e da escolinha de fútbol tampouco. A escolinha de fútbol ser rentada, tem um custo onde os atletas que nós buscamos não podem pagar para participar. Então, as escolinhas na Argentina têm uma classe média, um target alto, e futsal é atleta que inicia como jogador de futsal e culmina sua carreira como jogador de futsal. Aí quizás você possam compreender a diferença característica do atleta brasileiro com o atleta uruguaio ou argentino. Nós não praticamos futsal, então vão encontrar um atleta brasileiro mais elegante, com um melhor passe, com características técnicas superiores, pero um atleta argentino e uruguaio muito mais agressivo, porque plenamente é captado na rua. Não, eu estou totalmente de acordo com o que o Osmar Loss está comentando, porque realmente para você ver como a gente fala do futebol brasileiro, mas acontecem algumas coisas que parecem incríveis. Há 3 anos atrás, eu acho que quando a gente fez a mudança aqui na federação da categoria sub-11, o goleiro de 9, 10 anos de idade, sabe onde ele jogava? No gol que joga o Marcos, o Rogério Ceni, por exemplo, esse tipo de coisa. A gente fala, por que não está dando certo no Brasil? Eu falo, ou seja, o goleiro estava numa desvantagem técnica absurda com relação aos jogadores da linha, por exemplo. Aí a gente, nessa tentativa, o Rodolfo Kussarev está aqui, pode até ajudou lá a gente nesse processo de mudança, de convencimento, para poder mudar isso e falar, gente, isso aqui não está legal. E futebol, para muita gente, não, futebol é 11 contra 11. Aonde é 11 contra 11? Quem jogava na rua 11 contra 11? Jogava na rua 2 contra 2, 3 contra 3, 4, quem tivesse, 2 contra 4, tinha lá e era, todo mundo participava. Esse foi o futebol que fez o Brasil chegar a ser o país do futebol. Mas a gente não consegue levar isso de forma institucional para dentro das escolinhas, de uma forma organizada, com professores que consigam trabalhar porque a maioria também, muitos jogadores ali são iniciantes, outros intermediários. O que tem um nível mais alto avançado é o percentual muito mais reduzido. Então, inicialmente, no processo de iniciação, é fundamental que seja divertido. É fundamental, porque se não for divertido, o garoto vai para o celular, ele vai para o tablet, ele vai para outras coisas. Então, esse processo de iniciação ele tem que ser corrigido, né? A gente fala hoje de carências motoras graves em jogadores que chegam na categoria de base. Tem garotos com muitas carências motoras. Por quê? Porque você tem uma janela de oportunidade onde você vai desenvolver melhor
essas habilidades motoras se você começar na idade adequada. Então, tudo isso reflete na seleção brasileira, reflete nos clubes, nas categorias de base, né? Então, a gente se discute muitas coisas às vezes, mas tem coisas que precisam ser mudadas e às vezes é tão claro, mas você tem dificuldade. A Europa veio aqui, copiou nosso modelo de formação, levou para lá e conseguiu fazer com mais eficiência do que a gente aqui. E uma das coisas que eu queria comentar aqui, que é importante também, estando na federação, para compartilhar, é que as decisões, elas são colegiadas, é uma construção coletiva. Hoje a gente tem uma comissão de coordenadores de base dentro da federação que nos ajuda a tomar essas decisões. O Osmar mesmo foi uma pessoa que ajudou muito da gente estruturar o campeonato de uma forma com mais fases para a competição se qualificar a partir de cada fase, para a gente, nas fases finais, a gente conseguir ter jogos de um nível melhor. Eu lembro que no início, por exemplo, você faz uma fase de grupos e vai direto para o mata-mata. Pô, no melhor da competição você vai para o mata-mata. Não, vamos sair de uma fase de grupos para uma segunda fase de grupos, para uma terceira fase de grupos, e cada fase de grupo que você entra, você qualifica mais a competição. Então, são aspectos aí que eu acho que tem muita coisa para fazer. A gente tem tentado ouvir muito para tentar tomar as decisões e conseguir ir corrigindo, mas realmente tem muita coisa para fazer. Eu acho que o Brasil sempre foi muito bom dentro do campo. Eu acho que o que a gente pode copiar da Europa é fora do campo, na questão gestão, na questão administração. No futebol, realmente, eu concordo aqui, Gustavo, o sul-americano, a gente deve manter a nossa essência, que é o que fez a América do Sul ser tão forte, mas realmente no aspecto gestão, administração, acho que a gente tem um caminho longo para a gente avançar. Bom, a gente já está chegando bem no finalzinho do tempo. Várias das perguntas foram abordadas de formas diferentes aqui, mas queria aproveitar esse finalzinho para que vocês dessem considerações finais, algum tópico que vocês considerem importante e que não tenha sido abordado até aqui. Pode começar com você, Lossa. Eu acredito que quando a gente fala, voltando ao tópico inicial, que é a eficiência, para quem está nos clubes, sei que tem pessoal que trabalha com a parte mais de dirigentes, né, de fomentar o clube como um todo, tem profissionais aqui que são treinadores e que trabalham na formação diretamente. Eu acho que primeiro precisa um processo metodológico claro, precisa entender o que precisa ser colocado nesses meninos de 11, de 12, de 13, escalonar isso, perceber a evolução, se fazer um critério de avaliação constante. Não adianta só chegar no final da temporada e querer avaliar, precisa ser contínuo durante a temporada, porque se alguma coisa é percebida que não está sendo evoluída, deve ser atacada naquele mesmo instante. Não podemos esperar um ano passar para querer atacar o problema, que senão muitas vezes a gente perdeu esse atleta, perdeu essa capacidade de absorção e de melhoria. O processo de transição, os dirigentes precisam entender que muitas vezes vale a pena investir e acreditar nesse atleta que está há 4 ou 5 anos no clube, que tem avaliações do departamento de base, que são avaliações positivas, e absorver esse atleta na equipe principal, observar ele antes de ir para uma contratação de um jogador que vai custar muito mais ao clube. Acho que isso a gente melhoraria demais o uso da base, porque é muito fácil a gente buscar aquele jogador que é o diferencial, que tem muitos no Brasil, aparecem muitos constantemente. A gente viu nesse Campeonato Paulista desse ano diversos jovens atletas aparecendo. Mas, efetivamente, eu acho que esses pontos são os principais. Metodologia, captação clara, cultura, não pode abrir mão de jeito nenhum da cultura do clube, da cultura do ambiente que está inserido esse clube, da forma como quer que essa equipe jogue, processo de transição e o processo de metodologia. Eu acho que são os pilares para a gente evoluir. Bom, já subiram a plaquinha do fim ali, daqui a pouco vai estar igual o fim de jogo, o pessoal no banco de reservas pedindo para acabar, mas rapidinho, então, só queria ouvir as últimas palavras. Muito obrigado por a possibilidade de participação. É só uma reflexão final. Primeiro, que quem puso o Brasil como o melhor do mundo foram os atletas. Então, todas as pessoas que trabalham na gestão do futebol sepan que as melhores condições que puedan generar para os atletas van a ser lo que puedan reposicionar ao Brasil como o país mais Copas do Mundo. Segundo, felicito parabéns a quienes se capacitam. Eu acho que o Brasil, se tem capacitação, se tem profissionalização, se tem organização, é imbatível. É uma apreciação personal. Eu considero que, logo da Liga da Inglaterra, quizás Espanha é a liga mais importante do mundo, que jogam 70 ou 80 partidos ao ano, por lo qual o futebol da base é a grande pré-temporada do futebolista brasileiro. O futebolista brasileiro, a 18 anos, já deixa de treinar. Empieza a jogar, descansar, jogar, descansar. Então, da base tem um ciclo muito curto, fundamental,
para a projeção desses atletas que vão representar a Brasil no mundo. Así que obrigado por a participação, é um prazer para River poder estar no CUNAFUT. Sim, só para agradecer também, Rafael, dizer que foi parabenizar a organização do evento aqui, dizer que foi um prazer para participar. Eu acho que a indústria do futebol vai se desenvolver muito no Brasil, isso é uma boa notícia, ver um evento assim com uma plateia, tanta gente assim interessada, e só queria dizer também que a gente como federação, a gente sabe que tem um longo caminho para melhorar, para corrigir muitas coisas. Estamos tentando ouvir muito e tentar fazer o que a gente pode para melhorar. Estamos abertos a sugestões, críticas. Então, dizer que foi um prazer estar aqui. Se alguém tiver sugestão, qualquer coisa quiser, muita gente tem meu contato aí depois, meu e-mail. Estamos à disposição para ouvir e tentar melhorar. Tá bom? Obrigado. Bom, agradeço a todos. Uma boa tarde. Obrigado, Gustavo, Mauro, Loss também.